No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. E o Manticast realiza uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Brasópolis. Nesta rodada, eu visito os comitês de campanha, onde os candidatos a prefeito e vice devem tratar 3 temas propostos que acharem mais relevantes para a campanha e numa eventual gestão. O comitê de campanha é a base física dos candidatos, onde são realizadas reuniões, se define planos de ações ao longo do período eleitoral e é também onde o cidadão pode visitar para conhecer os candidatos, as propostas, os planos de governo e demonstrar o seu apoio. Todos os candidatos foram convidados e essa entrevista será dividida basicamente em 3 partes, sendo da seguinte forma. Primeiramente, os candidatos terão tempo livre para se apresentarem. Depois, 30 minutos para discorrer sobre os temas propostos e, em seguida, um tempo livre para as considerações finais e pedido de voto. O Manticast busca um diálogo aberto e objetivo que contribua para o entendimento dos eleitores sobre as diferentes visões e planos de ação que os candidatos planejam para o futuro de Brasópolis. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Manticast. Nós chegamos ao momento de fazer uma nova rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Brasópolis, agora já oficiais, né? Nós fizemos uma primeira rodada, no qual recebemos os então pré-candidatos, e naquele momento, né, nós tínhamos ali uma série de regras devido à pré-campanha, e agora a gente vai fazer uma nova rodada, né? E dessa vez um pouco diferente, nós vamos visitar os comitês dos candidatos e trazer 3 principais temas, né, que os candidatos acham interessante estar falando nesse momento, né? Quais são os 3 principais temas que vão ser mais abordados aí na campanha, né? Vão ser trabalhados aí, né, levados aos cidadãos, né? Então hoje eu estou aqui no comitê do Tacilinho e da Rosana e a gente vai fazer esse bate-papo, né? Vou passar a palavra para eles. Antes de passar a palavra, né, quero agradecer a oportunidade. Se você está me recebendo aqui, né, se você esteve lá na oportunidade como pré-candidato, agora Exato. Já oficializado, né, gostaria de passar a palavra para vocês se apresentarem, né, antes da gente saber quais vão ser os principais temas. A palavra está com vocês. Eu pedi a Rosana que fale dela inicialmente, né? Bom, meu nome é Rosana, sobrenome Dota, sou filha de Brasópolis, morei uma boa parte da minha vida aqui, mas como todo brasopolense, a gente sai para trabalhar fora, né? Aí trabalhei muitos anos, principalmente no estado de São Paulo, em multinacionais, sou pós-graduada em processamento de dados, mas sempre trabalhei na área de vendas. E atualmente eu estava trabalhando como corretora de vendas, corretora de imóveis em Itajubá. E sou filha daqui, mãe professora, pai era músico, então uma vida toda vivida aqui. E pretendo ajudar o Otacílio nessa candidatura para que nós tenhamos uma Brasópolis melhor. Né? Uma Brasópolis de braços abertos a todos e de portas abertas também, com muita transparência. Esse é o nosso lema. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? É um prazer para nós aqui tê-lo aqui no nosso comitê, né? Que a gente está desenvolvendo esse trabalho de passar para a população através desse nosso comitê, eu, a Rosana e o pessoal que está nos auxiliando aqui, passar para eles as nossas propostas, né? O pessoal tem passado aqui uma frequência razoável, que está com o processo inicial da campanha definitiva de prefeito, em aberto, né? São 45 dias. Então nós estamos aqui nesse comitê e, mais uma vez, obrigado pela presença e vamos conversar sobre temas importantes do nosso município.
Eu queria cumprimentar aqui você e cumprimentar a Rosana, que veio para contribuir conosco na nossa composição de chapa, né? A Rosana eu já conheço de longa data, sei da vocação dela para pessoa de trabalho público, de desenvolver um trabalho competente, né, nas áreas que ela sempre trabalhou. Mexeu com farmácia, né, que foi mexer com o público, foi a opção que ela teve quando morou em Pouso Alegre. Ela e a Luzia, amiga dela, tiveram uma farmácia de atendimento às pessoas. Sempre né? de atendimento ao público. Sempre de atendimento ao público. Então ela veio somar e muito, né, a participação da mulher na nossa campanha, que a mulher hoje cada vez mais está se interagindo e se inserindo na política, né? Então isso é muito importante para nós. Eu agora quero me apresentar, né? Já falei muitas vezes, mas meu nome é Otacílio Machado Júnior, sou filho do Otacílio da Farmácia, com muito orgulho, né? Meu pai era uma pessoa muito generosa aqui na região, pessoas que conhecem muito nessas minhas andanças aí como candidato. Pessoas se referem muito positivamente a respeito dele. Isso me traz muita satisfação, porque eu sempre digo que quando as pessoas passam para outro plano, né? Elas deixam boas lembranças e bons exemplos. E meu pai sempre deixou, né, bons exemplos para nós todos, os filhos todos, que a Rosana até tem a oportunidade de conviver com a minha família, né, Rosana? Sim. Meus irmãos têm, assim, um sentimento de generosidade, tudo que permeia na cidade, na família inteira. E seu pai foi professor, além de farmacêutico, professor de Brasópolis inteiro. Então, todo mundo fala dele com muito carinho. Foi professor de história, né? Deu aula de história, e foi meu professor também, e professor dos meus irmãos. Então, eu acho que ele deixou muito bons exemplos e boas ideias para a gente na educação que ele deu para nós. E isso está se confirmando, mais uma vez, nessa minha campanha, porque muitas pessoas fazem essa referência positiva. Então, eu digo para todos que eu sou o que sou porque sou brasopolense, porque nasci aqui, fui criado aqui, o meu curso todo de estudo foi em escola pública, professoras, assim, fantásticas que eu tive. Eu sempre digo que a minha turma de escola não era uma turma muito fácil de lidar, mas foi por Brasópolis que as coisas aconteceram, né? Então eu tive no primeiro ano até sua tia, né? Minha tia, Dona Zélia. minha tia. Dona Zélia, porque cidade menor as coisas sempre se cruzam, né? A Dona Zélia, depois no segundo ano a Dona Helena, que é vizinha nossa aqui, né? Que também é viva, a Dona Zélia é viva, com saúde. Depois no terceiro ano tivemos a Dona Lourdinha, que foi casada com o Ditinho Peixoto, né? A Dona Lourdinha Fernandes, né? Sim. Que foi minha professora, e no quarto ano de grupo foi a Dona Benedita Serpa, né, que infelizmente já faleceu. E depois, no curso ginasial, tive aulas com a Dona Georgina, professor de matemática fantástica, o Deucrécio, professor de geografia, que tinha uma visão, né, que até muitas coisas que eu lembro do Deucrécio, eu tenho intenção de fazer com a juventude aqui, que para mim foi muito bom. Eu acho que para as crianças de Brasópolis vai ser muito bom. Ele tinha ideia de levar a gente para conhecer pontos interessantes do estado, até eu lembro de uma viagem muito interessante que eu fiz do Planetário do Rio de Janeiro. Foi o Deucrécio que pôs um grupo de pessoas dentro do ônibus e levou até lá, né? Para conhecer aquilo. Era uma coisa fantástica. Nós fomos assistir um filme em 3D. Você imagina assistir um filme em 3D em 1970, 70 e pouco. Era uma coisa do outro mundo, né? A gente levava até susto dentro do cinema, né? Eram situações... Então, tinham pessoas, assim, voltadas para o futuro, com o pensamento. Meu pai foi meu professor de história, e tenho, assim, uma satisfação muito grande de dizer que a Dona Maria Noronha, irmã do Padre Quinzinho, né? Foi minha professora e minha tutora, em termos de professor, que eu vinha ser professor com 18 para 19 anos de idade, e a Dona Maria Noronha que me orientava, porque eu tinha conhecimento do que eu ia fazer, mas não tinha didática que precisava ter para poder lecionar, até para pessoas. A Rosana foi minha aluna também. Fui aluna dele, me deu aula de física. Dei aula de física. Muitas pessoas aqui de Brasópolis estudaram física comigo, matemática, foram para Itajubá, fizeram vestibular na época, era EFEI, e passaram no vestibular. Hoje são engenheiros, a gente encontra aí. Então a Dona Maria Noronha, na hora do recreio, ela me orientava a postura dentro de uma sala de aula, a forma de interpretar algumas... E uma capacidade que ela tinha
e eu consegui assimilar dela de síntese, a capacidade de sintetizar as coisas para o tempo de aula que a gente precisava passar naqueles 50 minutos de aula. Então eu tenho uma satisfação muito grande, ela é viva até hoje com seus 104 anos. 104 anos. 104, lúcida, né? Até uma pessoa que quando me pede alguma coisa, eu procuro fazer assim com muita presteza e muita satisfação. Uma vez eu tive com ela numa festa lá na Serra dos Mendonça, e ela me pediu o Tassilinho, que ela me chama também de Tassilinho, porque meu pai também era professor na época. E ela falou assim, se podia ajudar aí a igreja, assim, sem compromisso, né? Aí do que está construindo aqui na Serra dos Mendonça, foi uma ajuda. Aí eu acabei dando o telhado da igreja, lá as telhas do telhado. Mas é uma coisa que a gente faz com satisfação. Estou falando aqui agora mais para marcar a minha relação com a dona Maria Noronha, que era uma pessoa importante. Então, eu me formei engenheiro, né? Depois fui trabalhar na CEMIG, logo após a minha formatura, questão de 2 meses depois, estava trabalhando na CEMIG. E eu falo que eu acabei sendo um profissional diferenciado no grupo. Nós entramos a CEMIG estava numa fase muito grande de expansão, nós entramos em 42 engenheiros. E o fato de eu lecionar aqui, eu tinha facilidade de falar em público. E aí nós todos, os nossos colegas todos, nós tínhamos a teoria na cabeça, né? Mas a prática de falar em público, nem todos, né? Porque aquele negócio do engenheiro que fica estudando, o cara de curso superior, e não se preocupa com isso. Então, quando aí tinha que fazer a apresentação dos trabalhos, o pessoal recorria a mim, porque percebia que eu tinha tanto facilidade para falar, como capacidade de sintetizar o que a gente estava falando, né? E isso acabou me transformando num profissional diferenciado, e eu fui, desses 42, fui o primeiro a ser promovido na CEMIG. Então, essa gratidão eu tenho com Brasópolis, tá? Brasópolis acreditou num rapaz de 18 anos, que depois dei aula durante 5 anos, e eu tinha 18 anos na época, e acreditou em mim, e esse fato de ele acreditar a cidade, os professores, a administração do colégio na época, me deu uma diferenciação como profissional, e que eu sou hoje, né? Depois de sair da CEMIG, tive a oportunidade de ir para o CETEC, que é o Centro Tecnológico, que é centro de pesquisa. A gente fazia pesquisa para Fiat, fizemos pesquisa de carro elétrico, fizemos várias pesquisas quando eu estava na direção do CETEC. E fui presidente lá do CETEC. Depois saí do CETEC, fui presidente da Coab, onde eu tive a oportunidade muito grande de fazer casas. Fizemos mais de 20 mil casas, 24 mil casas, né? Entregamos mais de 15 mil escrituras. Quando eu cheguei lá, as pessoas... Tinha manifestação de pessoas aí que faziam 6 anos que estavam esperando a escritura, já tinham quitado a casa e não recebiam. Aí eu vi que tinha um grupo de pessoas dentro da Coab, eu falei para eles, olha, nós estamos aqui, vocês vêm todo dia para a Coab, né? Vêm trabalhar e vamos procurar fazer tudo que tem que ser feito, merece ser bem feito. Vamos fazer bem feito, né? E fizemos, o pessoal assimilou essa condição minha, essa proposta que eu fiz para eles, junto com a diretoria, fizemos mais de 15 mil escrituras, entregando escrituras para as pessoas, que foi um evento que eu me lembro muito bem, e fui de Uberlândia, 2.700 escrituras no mesmo dia. O Rondon Pacheco, que foi governador de Minas, era vivo na época, ele participou, ele falou, nunca vi um evento de Uberlândia tão grande, teve que fazer em 2 lugares diferentes. Teve que fazer lá ali no pátio da prefeitura, e teve que fazer num ginásio coberto, do outro lado, para que pudesse caber o pessoal todo, porque levaram familiares, esse negócio todo. E nesse episódio eu lembro de um senhorzinho que pegou a escritura, abraçou, e os netos dele queriam pegar a escritura dele, ele não deixava de jeito nenhum. Ele falou, isso aqui é meu agora, eu sou dono da casa. Né? Então são situações que a gente tem oportunidade na vida de fazer alguma coisa, fazer com carinho, fazer as coisas para as pessoas, de tal forma que as pessoas fiquem satisfeitas e a gente tenha a condição de fazer bem feito. A energia, o processo, a gente sempre teve de ter um critério. Quem quer, vamos fazer correto. Quem não quer, também a gente tem jeito de verificar isso. A forma minha de trabalhar sempre foi desse jeito, entendeu? Então agora, como a minha proposta de vir a ser candidato e com proposta de ser prefeito de Brasópolis, fiz o meu plano de governo,
logo estou apresentando aí para a população, e a gente tem temas importantes que eu percebo que a população é carente nesses temas, né? Então nós temos um tema importantíssimo que é o tema da saúde. Hoje, meu pai é do ramo de saúde, né? Meu pai foi farmacêutico por 50 anos. Eu me lembro, eu também já ajudei na farmácia. Na época não era tão rigoroso esse sistema, eu fazia injeção nas pessoas. Meu pai fazia um roteiro para a gente fazer injeção, porque a gente auxiliava na farmácia e na época podia fazer isso, né? Então nós nunca tivemos problema nenhum de forma alguma, mas a gente atendia as pessoas com carinho, a doença do cara que está doente, o que ele quer? Ele quer uma correspondência daquela pessoa que ele recorre e fala do problema dele, de tal forma que a pessoa possa ajudá-lo no resultado dele ficar melhor. Todo mundo tem expectativa de ficar bom, né? Eu estou doente, mas quero ficar bom. E você, no seu raciocínio, falou, se eu for nessa pessoa, essa pessoa vai me atender bem e eu vou ser curado e vou voltar para a minha vida normal. Essa é a vontade das pessoas. E meu pai sempre se preocupou com isso. Ele me lembra muitas vezes, ele 3 horas da manhã, saindo de casa, né? No carro vou falar o nome aqui, muita gente não vai nem lembrar, era um Studebaker grandão do Sojuca Serraria. E, né? As pessoas lembram, um carro tinha uma folga na direção enorme. E eles iam e atender as pessoas. Meu pai ficava lá um tempo, né? Teve uma época que ele tinha um motor, não era moto, era motor mesmo. Ele montava no motor preto e saía para as costas para atender, né? Então, uma pessoa que sempre teve assim, a preocupação de saber que aquela pessoa estava se sentindo mal e queria um apoio, né? E hoje, não sei por que circunstâncias, eles limitaram o trabalho dos farmacêuticos, né? Colocaram mais incumbências para os postos de saúde. E nos postos de saúde tem lá os seus profissionais, e alguns profissionais bem dedicados, outros nem tanto. E o cidadão chega no posto de saúde para atendimento, né? Existe um programa não estou falando da saúde básica. Existe... Só antes da gente começar... Vocês já estão entrando. Já está entrando nos temas. Quais vão ser os 3 temas que vão ser abordados? É saúde? Perfeito. Eu vou falar da saúde, né? Eu vou falar da educação, do esporte, lazer e cultura. Tá? Esses são o esporte, lazer e cultura, é um tema, o nome é completo, mas é um tema em sintonia, né? Tá. E a gente quer trabalhar com os 3, esporte, lazer e cultura, de tal forma que faça uma sintonia entre eles para dar um resultado melhor para a população. Perfeito. Então eu vou colocar aqui os 30 minutos. Dentro desses 30 minutos, então, vocês vão poder falar sobre esses 3 temas, né, principais. E aí, se sobrar tempo, se der tempo, vocês podem entrar em outros assuntos. Né? Mas a gente vai manter nesses 3 temas principais. Vamos colocar aqui agora. Perfeito. Pode começar. Então, aí, continuando, então, a gente já foi emendando aí na colocação. Mas a ideia da saúde básica, então, a gente percebe o seguinte, que tem algumas circunstâncias que o cidadão sai de casa com o propósito, eu estou sentindo alguma coisa, ou alguma pessoa menor da casa dele, que ele é responsável, está sentindo mal também, e ele tem a intenção de levar essa criança ou ele mesmo para receber um tratamento, né? Às vezes ele está lá com um agendamento feito, e aí ele já vai, mas aquilo é mais rotina, porque a doença aparece numa hora que você não espera. E aí, às vezes, ele chega, tem que aguardar um tempo muito longo e, às vezes, nem é atendido, né? Então, o que a gente quer quebrar esse ciclo? De a pessoa sair de casa com a dúvida se vai ser atendido ou não. Então, a pessoa tem que ser atendida de tal forma que ele saia de casa com problema de saúde, ele vai ser atendido, tá? Então, vamos criar uma condição no nosso atendimento para que isso ocorra. Se ele chegar num posto de saúde que a condição de atendimento não é possível, que ele se desloque para outro, mas se ele desloque para esse outro posto que tenha aqui dentro do município, dentro da área urbana, da mancha urbana do município, mas a gente criar condições dele ir para lá, né? Porque muitas vezes você fala para o cara, sai daqui e vai para outro lugar, e ele tem que ir por conta dele. Já que ele foi num ponto de atendimento que seria o possível, se ele não pode ser atendido ali, quem tem que cuidar dali para frente dele é o pessoal da saúde, né? Então, o que nós temos eu estou procurando fazer? E já tem condições da gente fazer, já identifiquei isso,
é de ter um atendimento, um pronto atendimento, ser bem correto com o cidadão que está procurando lá. Leva uma criança, leva um idoso, ou ele mesmo vai lá para um tratamento que ele não está se sentindo bem, ele vai ser atendido. Isso nós vamos criar essa condição para ser atendido. E outra coisa também, a parte de remédios, que hoje nós temos uma farmácia popular, o remédio é colocado de graça, alguns remédios são colocados de graça, e às vezes você chega no posto de saúde, não tem o remédio, e a pessoa precisa do remédio, né? Então a prefeitura pode tomar a iniciativa de manter esse estoque num nível que atenda a todos, né? É isso que a gente pretende também fazer esse trabalho de reposição de remédios. Os remédios que são do posto de saúde vão ser colocados à disposição. O pessoal brinca que só tem dipirona, né? Hoje a grande reclamação é justamente essa. É a grande reclamação que tem. O pessoal diabético não tem fita para fazer o ponta de dedo. Muita reclamação sobre a parte de medicação, sabe? Que não tem mais no posto. Já há 3, 4 meses, não é só hoje não. Há 3, 4 meses que isso vem faltando. E é um produto que não é um produto barato, é um produto caro. Você imagina uma pessoa que recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, um salário mínimo e meio, e ele é diabético e precisa dessa fita, a fita custa mais de R$100 na farmácia. Então, é uma condição que a gente tem que suprir. Se isso é uma condição que a farmácia coloca à disposição, vamos fazer um trabalho nesse sentido, né? De colocar à disposição. Eu sei que tem muitos municípios que procuram fazer dessa forma, então isso é perfeitamente possível de acontecer. A saúde básica, então, tem que ser muito bem trabalhada. E tem outras situações que hoje o modernismo está trazendo. Eu tenho médicos na minha família, né, que inclusive tem um que trabalha com telemedicina, e ele disse que o resultado tem sido muito satisfatório. Ele trabalhava com um hospital, hoje já trabalha com 8 hospitais, né, fazendo telemedicina, e o número de profissionais são profissionais competentes, não é um número tão grande, e a telemedicina acaba representando um custo menor para o próprio município. Então, esse trabalho da telemedicina, não a telemedicina de uma forma de propaganda, é uma telemedicina bem praticada, né, com os equipamentos adequados, e você utilizar das imagens que são tiradas daquele paciente, e o médico à distância fazer uma análise e dar um laudo. Isso é perfeitamente possível, tá? Esse meu sobrinho, ele trabalha com a parte cardíaca, então ele consegue ver a situação daquele paciente à distância e já recomenda o que tem que ser operado, tem que ser trabalhado, e não necessariamente a pessoa precisa ficar deslocando para ter um contato assim, pessoal com o médico, né? Então, essa telemedicina, dentro do aspecto possível, né, a gente vai tentar trazer aqui para Brasópolis e fazer um trabalho nesse sentido, tá? Dentro até de algumas conversas que eu já tive até com o pessoal que já tem prática desse tipo de procedimento, entendeu? Então, a gente quer multiplicar a saúde básica. E nos distritos, o que a gente pretende fazer? Por exemplo, nós temos o distrito de Luminosa. Lá no distrito de Luminosa, nós temos uma gama grande de pessoas que moram lá, né? Tem uma mancha urbana razoável. E tem também o pessoal do Caminho da Fé. Caminho da Fé, que passa por lá, né? Os romeiros que passam por lá. E muitas vezes, e já aconteceu casos, de algum romeiro passar e sentir um mal-estar, sentir alguma coisa, e para ser atendido ele tem que se deslocar até Brasópolis, e às vezes não desloca numa forma que não é conveniente, né? Então a gente já trabalhou, a nossa intenção é colocar lá em Luminosa uma subprefeitura. Essa subprefeitura vai atender as áreas de educação, as áreas de saúde, áreas de segurança, né? E infraestrutura, e a gente pretende, e já conversando, já temos encaminhado, de ter um médico residente em Luminosa, de ter uma ambulância em Luminosa, de tal forma que esse distrito, que é o mais distante nosso, e a condição de deslocamento ainda é estrada de terra, a gente pretende colocar uma estrutura lá, que o primeiro atendimento possa ocorrer lá. Colocando um médico, com auxiliar de enfermagem, residente, a gente tem condições de dar um atendimento mais de perto para o cidadão. E mesmo em caso de vacinação e essas coisas todas, né? Que pode ajudar bastante. Exatamente. Né? Fazer uma saúde preventiva. Com certeza. Né? De trabalho de vacinações, etc. E dar esse atendimento para o romeiro. Fazer vários programas lá, né? Principalmente por causa dos romeiros. Porque o romeiro, ele além de
de ser uma pessoa também, que a gente tem carinho com o ser humano, né? Ele é uma pessoa que pode trazer para nós, pelo caminho da fé, pelo turismo religioso, trazer recursos para o município. E essa percepção que vai ser Brasópolis muito bem entendido, o Brasópolis tem um recurso, isso se multiplica, né? E multiplicando vai trazer mais pessoas para fazer com mais tranquilidade o trajeto, né? Eu sei, por exemplo, tem o caminho de Compostela, o pessoal colocou estrutura de saúde no caminho todo para dar apoio. E o que leva hoje? O caminho de Compostela é uma coisa enorme. O caminho de Fátima é uma coisa enorme, Fátima em Portugal. Quer dizer, com estrutura dada tanto de segurança, que nós pretendemos é outro assunto, mas não vou debater hoje, como na área de saúde. Eu estive lá em Luminosa no dia de Corpus Christi, tinha mais de 200 comeiros na praça, né? Então você vê que isso valoriza aquela região, já está tendo pousadas, tendo restaurante, né? Mesmo para a área de turismo, né, Tassilo? Não, então, uma coisa em sintonia com a outra. Desde que você tenha um bom atendimento, aumenta o número de turistas. Com certeza. Né? O turista fica mais confiante em vir para fazer o trajeto com a segurança que, se ele tiver algum problema, né, ele vai ser atendido. Então, essa parte da saúde básica, de uma forma geral, a gente pretende trabalhar dessa forma. Com coisas possíveis, não é promessa vazia, é coisas assim, nem é promessa, é compromisso, né, de fazer as coisas bem feitas. E tem a saúde especializada. A saúde especializada são aquelas doenças que a pessoa adquire, né, por alguma circunstância, um câncer, por exemplo. Tratamentos especiais, né? Que a pessoa se sente muito mal, a família inteira fica, né, toda comprometida com esse problema. E às vezes aqui não tem recurso, é natural, não é só Brasópolis, são cidades do porte de Brasópolis e até maiores que Brasópolis não tem. A gente tem que ir para centros maiores. E o que acontece é o deslocamento. A prefeitura cria a facilidade do deslocamento, mas são deslocamentos às vezes muito grandes. Então o que a gente quer criar? Quer criar condições para que a gente faça convênios mais próximos, né? Por exemplo, o Pouso Alegre criou uma área de oncologia no Samuel Libânio. Se nós conseguimos fazer um convênio com eles, o candidato a prefeito lá e atual prefeito Coronel Dimas, é muito meu conhecido, meu amigo, é a gente fazer um trabalho com ele de assinar um convênio com o Pouso Alegre, de tal forma que a gente possa ter pacientes com essas doenças graves serem atendidos lá em Pouso Alegre. E aí o deslocamento é muito menor, porque hoje o pessoal desloca prioritariamente para Poços de Caldas, né? Então, até Itajubá também a gente tem condição de fazer um trabalho que lá tem um hospital universitário e a gente pode dar um atendimento também melhor, né, mais próximo. Então, essa condição toda da saúde, a gente quer fazer essa modificação, dando segurança para o cidadão na saúde básica e dando segurança também para aquelas pessoas que têm problemas específicos de doença, né? Uma doença grave ou uma doença degenerativa, e o tratamento possa ser feito de uma forma mais cômoda. Porque hoje a pessoa levanta 4 horas da manhã, né, para fazer um tratamento que ele vai ser atendido lá para as 10 horas, mas ele vai num grupo de pessoas, ele tem que sujeitar a esse tipo de deslocamento. Para cidades mais próximas, talvez isso possa reduzir. A pessoa já está debilitada, fazer um deslocamento grande, a pessoa pode fazer um deslocamento menor, né? Então, na área da saúde, a minha vontade é fazer esse trabalho direto, né? Procurando ajuda de profissionais competentes nessas áreas para que eles possam nos auxiliar e a gente fazer um trabalho de forma consistente no município todo. Outro tema que é importante para mim também, não sei se a Rosane queria acrescentar alguma coisa na saúde. Não, a saúde só ia complementar que a gente pretende também, inclusive, incluir o hospital, né, Tassilo? Sem O dúvida. atendimento no hospital, que inclusive, assim, tem acontecido alguns episódios que algumas pessoas têm nos relatado que vão à procura de um atendimento e não tem quem atenda e não tem, se você não pode atender, por exemplo, um problema ortopédico, a pessoa levou um tombo,
aí não consegue atender. A pessoa o médico não atendeu, não tem um raio-x, não tem como atender. Qual é o processo? É levar a pessoa para um centro que possa fazer. E nem isso. Então, assim, pediu para a pessoa procurar um vizinho para levar. E essas coisas a gente não vai admitir, caso a gente entre na prefeitura. Nós vamos organizar isso. Isso vai ser bem... Porque o que eu tenho dito é o seguinte, quando a pessoa doente procura uma instalação da prefeitura que dá o atendimento nesse sentido, a partir daquele momento, o pessoal, tanto da Secretaria de Saúde, como o pessoal de saúde que atende, eles têm que começar a absorver o serviço desse pessoal, entendeu? Esse passou a ser um paciente, não um paciente porque está internado, é um paciente que a partir do momento que procurou. É como eu falei antes, né? A pessoa procurou, o atendimento não vai ser lá, vai ser num outro posto de saúde, vamos supor, num outro bairro, né? Que tem vários postos de saúde que tem atendimento. Quem tem que levar essa pessoa lá somos nós, e a prefeitura que tem que prestar esse serviço. E quando uma pessoa com uma fratura, como foi relatado, e procura a instalação e ele diz que não... Porque aqui o raio-x fica no postinho de saúde, que tem ali perto do ginásio poliesportivo, e o postinho de saúde, fim de semana não fica aberto. Não, ele trabalha só de segunda a sexta. De segunda a sexta e também depois das 5 horas está fechado. Aí fecha o raio-x. O raio-x não funciona. Então a pessoa procura, porque não tem o raio-x, não vai ser atendido, mas a partir desse momento a prefeitura tem que assumir a pessoa, entendeu? Tem que ir para Itajubá, então, para fazer, põe na ambulância e leva lá. Não tem que sugerir para a pessoa procurar o vizinho, para o vizinho pôr ela no carro para levar ela para ser atendida. Tem sentido, entendeu? Porque o que é uma prefeitura? Isso que é a grande questão que eu faço hoje em Brasópolis. Uma prefeitura é uma prestadora de serviço com dinheiro público. A prefeitura recebe os impostos pagos pelo cidadão para prestar serviços. Agora, você desloca o seu serviço para a responsabilidade de um terceiro, não tem sentido, entendeu? A responsabilidade é sua, a partir daquele momento. Foi isso que isso que eu estou me propondo a ser. Eu quero ser um prefeito para prestar serviço, né? E serviço de qualidade. É isso que é o padrão de uma prefeitura, o natural de uma prefeitura. Não tem sentido eu falar assim, é feito outra questão que tem você, agora falando da educação, né? Que envolve todo mundo, envolve nós que somos dirigentes, tem que ter educação também, né? Então eu falo a educação básica de Brasópolis, que são os novos cidadãos que vão no futuro conduzir a nossa sociedade. Vão ser a próxima geração que vai ter aqui em Brasópolis, né? Eles têm que ter uma formação adequada, eles têm que ter uma formação correta, atualizada, para que ele possa corresponder às exigências do dia a dia que está acontecendo. As mudanças são muito grandes, né? Então, você prepara mal o cidadão, você vai ter uma geração que vai conduzir mal a cidade, a tendência da cidade é ficar pior do que está, né? Nós tivemos uma educação tão boa. Exatamente. Né? Eu também estudei em escola pública, fiz o colégio, fiz eletrônica aqui também, tudo em escola pública. Exatamente. Com margem de chegar e fazer vestibular em qualquer lugar. E hoje não existe isso. O que mais me dói, eu já falei até para o Otacílio, é saber que, por exemplo, o colégio não tem mais aula à noite. Ele tinha o período da manhã, da tarde e da noite. E não tem mais o período da noite. Talvez por questões de segurança também, mas Brasópolis é uma cidade pequena, né, gente? Dá para ter uma segurança, né? E correta. Essa educação que a criança adquire, a formação da criança desde do pré-primário ou até mesmo da creche, que ele vem ter uma formação da personalidade da criança, depende daqueles professores que estão ali orientando. Depende dos dirigentes que estão conduzindo. Agora, você percebe que uma situação de uma escola está muito ruim e o dirigente que está próximo ali, não é tantas escolas assim que Brasópolis tem, e não toma providência nenhuma. E a gente vai olhar, por exemplo, num resultado do índice de desenvolvimento da educação básica do município, tem escolas do município que estão na pior condição da região sul inteira, né? Nós temos na região sul mais de 100 municípios. E tem escolas aqui de Brasópolis que é uma das 4 piores do estado, da região sul. É muito ruim isso. Então o dirigente que estava lá naquela ocasião, que era o secretário de Educação, tinha que olhar por isso.
Ele tinha que prestar atenção nisso para não perder um ano de estudo ou um ano que as crianças estão em condições ruins de estudo. Isso é fundamental, porque, como eu falei, o dirigente que vai assumir uma secretaria do município, ele é uma pessoa comprometida com aquele resultado daquela área que ele pegou. Ele tem que dar o resultado, porque nós, mais uma vez, nós somos prestadores de serviço. Você vai ser um secretário de municipal, você é remunerado para isso, você não vai fazer de graça. E qual o dinheiro que você é remunerado? O dinheiro do cidadão que pagou o imposto. É isso que a consciência tem que prevalecer, né? Sim. A pessoa tem que ter, e isso não é só a hora que sai o índice, que falou, não estava percebendo, você tem que perceber. Você está ali no dia a dia, você está conversando com as pessoas, com as professoras, e aí as professoras, por quê? Você vai colocar a culpa na professora? De jeito nenhum. A professora tem que levantar suas questões, o secretário de Educação tem que aparecer na escola, tem que ver como é que está sendo conduzido, assistir talvez uma aula, né? Porque reclamações vão aparecer, e trazer a criança de volta para a escola. Então, essa parte da educação básica que eu quero trabalhar aqui é fazer com que a criança adquira o interesse pela escola. Então, uma coisa que eu quero criar com intensidade, e vou criar e dando condições para que as professoras possam fazer, é procurar as melhores práticas. Às vezes, né, pelo índice do IDEB, não sei se isso é o resultado que a gente poderia acompanhar, mas é um resultado que a gente, então, no próprio município ou na própria região, você tem escolas com resultados fantásticos, né? Na mesma forma de medir, você tem resultado muito bom. Por que não vai lá saber como é que está indo? Quem que tem que ter esse interesse? Quem que tem que estar sentado ali, olhar os índices? É o secretário de Educação. Ele tem que olhar se isso está dando certo ou não. Então, ó, na minha escola, porque esse índice que saiu, não saiu de uma vez assim, em surpresa para ninguém. Sai mensalmente o resultado, depois ele sai do ano. Então, a pessoa tem que olhar, então aqui é uma escola aqui do próprio município está ruim, do outro aqui no município tem uma boa. Vamos pegar esse professor e mesclar com outro professor de lá, é a oportunidade que tem para ajudar a ensinar as crianças. Porque o que está formando ali? Está formando um cidadão. A gente está criando um novo cidadão, a nova geração que vem para o município. Então, o estudo tem que ter uma consciência do dirigente que tem que ajudar nesse resultado. Eu não sou simplesmente secretário de alguma coisa para poder falar que eu sou secretário. Eu tenho um trabalho a desenvolver, né? Então, se assumir uma posição e achar que os outros que têm que fazer tudo e se vira, não é assim, né? Se não está gostando, pede para sair, como diz o outro, né? Então, eu acho que é importante a gente salientar que essa questão da educação básica nós vamos investir e vamos criar também essa oportunidade das melhores práticas. Aonde tiver melhores práticas nessa área, eu vou pedir que ter condições e investir nisso, fazer com que o professor vá lá e aprenda como é que está sendo desenvolvido aquele trabalho. Faça um treinamento, né? Absorva aquilo. Depois traz as informações, multiplica as informações. Às vezes, se a oportunidade aparecer, vou junto, gostaria de ir junto. Por exemplo, se Itajubá tiver uma escola lá com uma condição boa, eu garanto que eu falando com o prefeito, ele vai permitir que a gente vá lá e ficar lá 10, 15 minutos assistindo uma aula, por que não? É o que eu estou me propondo a fazer, dedicação exclusiva ao município de Brasópolis. É isso que eu estou me propondo. Se isso aí é uma condição que possa melhorar, é isso que eu quero deixar de legado aqui para o povo de Brasópolis. Por isso que o nosso lema, né, Rosana, é Brasópolis para todos. Brasópolis para todos. Então é isso que nós queremos fazer. Retribuir o que a gente recebeu. Exatamente. Tudo que a gente recebeu de bom da cidade, a gente quer retribuir. E com o coração aberto. Por exemplo, eu não vou na casa sua lá bater na porta, pedir seu voto, sentar na sua cozinha, na sua sala, tomar um café com você, aí eu ganho a eleição. O dia que você me procurar na prefeitura, eu falo para você que você tem que marcar audiência, que eu não te atendo. Não tem sentido, né? Se eu me propus a ser um homem público, eu tenho que me deixar aberta a porta. Então eu tenho falado, eu vou ser um administrador de portas abertas. Vou receber o cidadão que vai lá na prefeitura procurar. Cidadão brasopolense não precisa marcar audiência. Quem marca audiência é gente de fora, porque eu não sei o dia que ele vai chegar. Então, ele marca audiência. Agora, gente da cidade, a gente vai atender a hora que for lá. Se por acaso o prefeito estiver deslocando para algum lugar, fazendo alguma coisa, vai ter uma pessoa que vai atendê-lo de coração aberto. Não vai tratar mal, não vai xingar ninguém.
Porque todo mundo tem seu direito de reivindicar suas coisas, né? Porque todo cidadão, por mais carente que seja, por mais humilde que seja, ele pagou seus impostos, foi lá e votou e colocou a pessoa lá. E a pessoa escolheu esse caminho. Eu não fui lá colocado por falta de vontade, eu fui porque eu quis. Então, se eu fui porque quis, vamos fazer a coisa bem feita. Né? É isso que nós propomos aqui a fazer. Atender bem feito e fazer bem feito. Entendeu? Então, a educação básica, nós vamos mudar ela da água para o vinho aqui em Brasópolis. Tanto no pré-primário, e depois nós vamos colocar também uma aula que eu tenho falado para todo mundo, que é uma aula de diversidades. É uma aula que vai ter alegria na aula. É a aula que vai despertar na criança o interesse de ir para a escola. Vai ter ali uma competição, vai ensinar ele a praticar um esporte novo, um esporte de mesa lá que seja um xadrez, o que seja, uma dama, aprender a jogar. A gente jogava ludo, né? Com meus pais, aí isso fazia você raciocinar. Então você desenvolve o raciocínio, esse é o momento, né? Tem uma matéria que o japonês faz muito, que é o Kumon, que a criança aprende a fazer conta. Trazer isso para cá para as crianças aprenderem a desenvolver o português e desenvolver a matemática, que é importante para dia a dia, né? Para o dia a dia e para a vida, né? E para a vida como um todo. Como um todo, porque o que ele vai enfrentar mais na frente, ele vai depender disso. Ele vai depender dessa base. Exatamente. Formar uma estrutura para a criança para ela poder enfrentar as mudanças da vida. E ter interesse pela escola. Aquilo que eu dei exemplo do professor Deocrésio. Criar condições, por exemplo, tem criança aqui que nunca foi no observatório. O observatório é dentro da nossa terra aqui. A gente que cria os espaços para o pessoal do observatório fazer as bases deles de estudo. Por que nós não somos meio separados disso? Por que não criar uma semana do observatório ou quinzena do observatório para permitir que as crianças, os jovens, né? Direcionado só para os alunos de Brasópolis, por exemplo. Isso, especificamente para nós. Exatamente. Porque nós que temos as informações, temos tudo para... Quer dizer, tem um espaço físico que permite ele fazer as observações deles. Então, tudo isso é interagir a cidade como um todo para ter os resultados que precisa, né? Então, dentro desse contexto, velho, eu tenho um outro movimento meu que eu coloquei juntos, que é esporte, lazer, cultura. O esporte, lazer, cultura é a área que eu quero trabalhar muito, né? A gente até é uma secretaria que a gente pode até criar um nome específico, que são de festas comemorativas e datas importantes nacionais, municipais, estaduais e federais. A gente começar a fazer mostrar para o cidadão o que representa cada coisa. Por exemplo, um feriado de 7 de setembro. Antes nós tínhamos os desfiles, tinha as fanfarras. Hoje não tem mais nada. Não tem mais nada, né? Isso é um civismo necessário para a juventude, para as crianças aprenderem o que representa o 7 de setembro, por que teve 7 de setembro, né? E são datas assim comemorativas. O nosso 16 de setembro, que é a data comemorativa da fundação do município. A emancipação política, o que representa a emancipação política do município de Brasópolis, né? Passar uma pessoa passando essas informações para o jovem, explicando na sala de aula, junto com os professores, e o próprio prefeito está presente lá com eles. Sentar, mostrar a importância, porque aí se começa a valorizar a sua terra. Nós temos menos de 40 municípios do Brasil, tem presidente da República. Nós tivemos um aqui. A história dele tem que ser falada, conversada, né, dentro do município, sem dúvida nenhuma. Não é isso para fazer oba-oba com ninguém. Né? É porque isso aconteceu, né? Por exemplo, eu tenho 2 netos, eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e eu tenho lá 2 netos. Nas escolas deles, todo dia que tenham a data de nascimento ou de morte de um presidente da República é falado no início da aula. Por isso que a República é forte, entendeu? Por isso que a representação é forte. A gente não está sujeito a ter pessoas, talvez, que não representem o povo brasileiro, mas estão representando o país de uma forma inconveniente, né? Então, não representa porque não conhece. Exatamente. Porque não tem o conhecimento que deveria ter. Exatamente. Então, essas questões dentro do esporte, lazer, cultura, Brasópolis tem uma tradição de cultura.
uma cultura, tem muitos poetas, cantores, Músicos. né? Músicos. Nós temos uma banda centenária que a gente precisa recuperar. Nós temos um coral de mais de 50 anos que a gente tem que valorizar esse coral, né? Tivemos o Zé Vilela, que trabalhou com ele muito tempo, mas tem o pessoal que está conduzindo o coral. Então, tem os bonecos gigantes, tem o teatro amador, né? Tudo isso a gente tem que valorizar, tem que criar lazer. Talvez todo fim de semana tenha um fato prestigiado pela prefeitura, patrocinado pela prefeitura, que seja, mas para ter um movimento na cidade que caracterize aquela data, mostrando a importância da data. Então, isso somando com essas situações todas, e o esporte como sendo o ponto básico do jovem entender que ele tem outras opções na vida, né? Além do esporte futebol, o esporte basquete, o esporte atletismo, né? Ele começar a praticar e aqui sentir que isso é importante para ele. Ele pode ter um talento aqui que nós não sabemos. Pode descobrir. Aliás, né, nós temos 2 talentos. Tem aqui. 2 talentos aqui. Reconhecidos. Pode ter muito mais. A gente criar oportunidade para muito mais jovens dentro desse contexto, né? E o lazer, é isso que eu digo, usando a cultura que nós temos, por isso que eu digo que essas áreas têm que ser bem sintonizadas, usando a cultura que nós temos, com o lazer que a gente pode provocar nisso, a gente vai ter outras crianças, outra sociedade, outro sentimento de conjunto. Porque quando uma criança daqui de Brasópolis sair para praticar um esporte fora, tudo, ele sabe como é que pratica aquilo. Às vezes você sai uma criança, a criança não sabe nem como é que pratica o esporte, não sabe nem as regras do esporte, né? Então isso é importante com que a gente fazer um desenvolvimento permanente nesse sentido. Esporte, lazer e cultura em sintonia para que a gente nós temos lugar para fazer isso. Temos o campo, temos o ginásio poliesportivo, temos outros pontos aqui que a gente pode trazer para contribuir nesse contexto, para ter uma aula de natação, para ter uma aula mais detalhada, né? A gente já pensou nisso. Temos várias pessoas daqui de Brasópolis que são estudantes ou estão formando em educação física, necessitam fazer um estágio para poder competir lá fora, porque é uma coisa muito... Vai chegar o tempo aí. Então é uma coisa muito, assim, eu digo até um pouco incoerente. Você pega um jovem e pede experiência para o jovem, né? Então, a prefeitura pode criar oportunidade para algumas profissões, cara, adquirir experiência ali. Né? Fazer um estágio, adquirir uma experiência, e talvez um custo até menor para a própria prefeitura, mas trazendo benefício para o próprio jovem, né? E a gente desenvolver esse trabalho junto com a juventude, com a sociedade de Brasópolis. Bom, chegando aí nos 30 segundos finais. Bom, encerrando esses temas, a gente pode passar agora então para as considerações finais, e aí vocês têm também a oportunidade de pedir o voto de vocês aí. Rosana. Pode começar assim. Tá. Bom. Seu complemento. Obrigado. Né? Então eu digo o seguinte, que como eu falo e repito sempre, eu estou aqui de coração aberto para Brasópolis, tenho uma paixão muito grande pela minha terra, gosto daqui, estou aqui, quero fazer o meu trabalho completo aqui, e a vida me permitiu adquirir experiências de administração, que os resultados foram fantásticos onde eu trabalhei, né? Essa última empresa que eu trabalhei, e o pessoal recorreu a mim para trabalhar numa empresa de energia, eu fui ser diretor lá, chegamos lá, estava dando prejuízo, né? E depois de 1 ano e pouco, nós já conseguimos equilibrar as finanças da empresa e depois, a partir do 2º ano, começamos a ter que pagar dividendos para os sócios, né, para os proprietários, que no caso era Furnas e Semig, começamos a pagar dividendos que não tinham ocorrido há praticamente 10 anos anteriormente, né? E o resultado financeiro que nós demos, depois, quando eu saí agora em janeiro desse ano, o nosso balanço financeiro estava em 42 milhões de lucro, né? Então, eu tenho comigo, né, que eu sou um profissional sem falsa modéstia, com competência para administrar uma cidade como Brasópolis. E fazer bem feito, e fazer com boa intenção. A vida me permitiu não depender da prefeitura. Eu vou fazer um trabalho independente de qualquer coisa, e, graças a Deus, minha condição financeira é muito razoável, dá para me viver. Quero fazer o que precisa do município, fazer o dinheiro público render, trazer benefícios para todos e trazer vantagens para todos. Eu percebo que
você fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho competente, toda a população vai começar a sintonizar com isso e vai fazer um círculo virtuoso, um benefício que vai dar o resultado final muito bom para todos. Porque o que o cara quer? Ele quer ter uma família unida, ele quer ter recursos para sustentar a sua família, ele quer ter condições de ter uma vida tranquila. É isso que a gente está procurando fazer com Brasópolis. É isso que nós estamos nos propondo, né, Rosana? A gente tem conversado bastante, é desenvolver em Brasópolis aqui um trabalho a partir do 1º de janeiro, se tudo correr como a gente pretende, a partir de 1º de janeiro de 2025, fazer um trabalho diferenciado, fazer com que a cidade tenha vida, a cidade tenha competência para que a população tenha satisfação de morar aqui e goste de morar em Brasópolis. Então, trabalhar muito bem na saúde, trabalhar muito bem na educação e associar tudo isso ao esporte, lazer e cultura, que é um trabalho que Brasópolis sempre teve. E a gente então tem que fazer com que isso dê os frutos que nós estamos pretendendo plantar aqui. Tá ok? Então é isso. Bom, só completando. Então vote em nós. O Avante 70, vote em Otacílio e Rosane para prefeito e vice-prefeito de Brasópolis. Para quem já me conhece, sabe como eu trabalho, como eu gosto de trabalhar. Sou uma pessoa completamente transparente, correta, honesta e é assim que eu pretendo trabalhar, auxiliar o Otacílio nessa parte. Vamos tentar valorizar os professores, porque como eu tive mãe professora, eu sei bem o que é isso. E minha mãe foi uma ótima professora, pelo menos como Otacílio, eu também nunca ouvi nada mal dela. Então, assim, vamos fazer... Inclusive, eu gostaria aqui de pedir o voto e a força da mulher, que nós vamos contar com isso e depois podemos dar em retorno tudo o que a gente receber. Pensem bem nisso. Vote 70, Otacílio e Rosana. Isso mesmo. Muito obrigado. E a gente encerra por aqui. E a você que nos acompanhou até agora, espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. A gente segue com outras entrevistas aí. Até o próximo episódio. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.